E nesta semana convidamos o Major Wilson Seconello para falar sobre as ações que estão sendo realizadas pelo 13 BPM em Erechim e também na região. Um trabalho comprometido que visa a segurança de todos os munícipes e também conta com forças locais que fazem toda a diferença nas ações. Acompanhe. E hoje aqui no Jornal da TV Erechim a gente vai falar um pouquinho sobre segurança. Como será que anda a segurança aqui no nosso município nesse período de pandemia? E para falar sobre esse assunto nós recebemos o Major Wilson do 13 BPM e a gente vai conversar sobre esse assunto importante e preocupante a toda a nossa sociedade que busca qualidade de vida e segurança para circular pelos locais aqui de Erechim. Major, bem-vindo. Muito obrigado, é uma disposição. Major, a atuação da Brigada nesse período de pandemia, como é que está funcionando? O 13º BPM, como integrante da Brigada Militar, fazendo um esforço junto com os órgãos de saúde, com a imprensa, toda a comunidade, poderes constituídos, nossos policiais militares diuturnamente executando as atividades. Então, nessa parceria com as demais poderes constituídos, como diz, forças vivas, os agentes de saúde, meios de comunicação, as plataformas virtuais, todos esses procedimentos que hoje estão contribuindo para que a saúde das pessoas seja bem atendida, bem cuidada. E nessa esteira, obviamente, que a Brigada Militar não poderia estar ausente, no sentido de, além dessa contribuição a cada dia dos nossos integrantes da corporação, também essa preocupação que é a missão constitucional da Brigada Militar com relação à segurança pública, com uma ênfase diferenciada nesse período de pandemia, no sentido de priorizarmos a saúde dos nossos colaboradores, dos integrantes do batalhão, como eu disse, num primeiro momento, para que estejam saudáveis, também seus familiares e, por consequência, então, com essa tranquilidade, poderem atender bem a comunidade. E, em certa medida, podemos dizer que essa parceria está sendo profícua no sentido de que tivemos uma diminuição nos índices de criminalidade. O Rio Grande do Sul em si tem reclamado da falta de efetivo e também da falta de viaturas para se desenvolver o trabalho como deve ser feito. Erechim também tem essa carência de efetivo e de equipamento, aparelhamento? O estado todo, como já foi noticiado em outros momentos, carece de pessoal e efetivo em certa proporção. Eu quero aqui aproveitar esse momento para fazer um registro de agradecimento, dedicação de todos os nossos policiais militares, a integração também com os outros órgãos ligados à segurança pública. Então, nós temos aí ações praticamente semanalmente, são realizadas operações de todas as polícias, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Rodoviária Federal. Em alguns momentos também a Polícia Federal nós sabemos que realizou algumas ações aqui na região. É necessário deixar consignado nesse momento essa participação ativa da comunidade. As lives do bem, outras tantas iniciativas que nós verificamos, inclusive de órgãos policiais, outras iniciativas na Semana Tiradentes também que várias entidades desenvolveram no sentido de arrecadação de alimentos e tantas outras iniciativas. Major, a inteligência tem trabalhado arduamente nos últimos dias e a gente tem percebido isso em virtude das apreensões que têm acontecido. No final de semana que passou, uma quantidade grande de drogas foi apreendida. De que forma toda essa estrutura tem se formado? A principal importância de todas essas ações é que fica evidente que quando nós temos participação mais ativa da comunidade com informações, os órgãos policiais, todos eles acabam tendo um rendimento ainda maior e não está sendo diferente com o 13º BPM. Nós fizemos o acréscimo de mais um policial militar na atividade de inteligência, uma equipe que já estava trabalhando muito bem, estava desempenhando muito bem suas atividades. Fizemos um esforço para agregar mais um policial militar, atuante mais na atividade administrativa mesmo da seção, para que pudéssemos disponibilizar então mais servidores, mais policiais militares já treinados na área de inteligência para ir em atividade de campo. Então isso deu uma certa amplitude de trabalho, propiciou que mais informações fossem levadas ao conhecimento da equipe. Essa equipe
alimentando, como eu disse, todas as equipes operacionais, né, começando pela Força Tática, nosso antigo pelotão de operações especiais, o mais antigamente chamado de pelotão de choque, aquela tropa que trabalha com um uniforme diferente, uniforme camuflado, né, as viaturas que têm uma ação mais direcionada às operações mesmo diferenciadas, né, operações especiais, como a gente utiliza a expressão. Mas não é diferente a atuação também do efetivo que usa o fardamento tradicional, as viaturas também com o padrão da Brigada Militar, que não de operações especiais, tanto os policiais da Força Tática, quanto também do policiamento ostensivo rotineiro, ordinário, como a gente chama, né, todos eles estão imbuídos graças à vontade deles também estarem interagindo a cada momento com a comunidade, onde residem, onde convivem, né, e mais aquele trabalho dirigido, direcionado da equipe de inteligência, também o trabalho integrado com a Polícia Civil no sentido da investigação. Então, muitas informações são digamos assim, transmitidas à Polícia Civil e ela, por sua vez, também para nós, né, esse intercâmbio de informações, de dados, né, isso processado vira conhecimento, né, e esse conhecimento é utilizado também para nós alimentarmos o Ministério Público, também o Poder Judiciário, no sentido de serem expedidos, né, os mandados de prisão, de busca e apreensão e todas as demais diligências que são realizadas e que exigem, digamos assim, uma determinação, né, uma ordem judicial. Uma situação importante também que nós temos em Erechim é o vídeo monitoramento. Isso inibe muitas vezes alguns assaltos, a criminalidade. Do ponto de vista da polícia, é importante a população estar atento também e a comunidade estar apoiando esse tipo de ação na instalação de câmeras em toda a cidade? Sim, a ferramenta tecnológica, obviamente que ela não substitui o policial, né, em lugar nenhum do mundo. Né, mas importante como uma ferramenta a ser utilizada, além dos equipamentos, do armamento, das viaturas, né, tudo aquilo que é colocado à disposição do policial, além do treinamento que ele recebe a cada momento, a cada período de tempo, como reciclagem, como atualização, até conhecimentos novos, né? Essa ferramenta, como tantas outras, mas o vídeo monitoramento, nesse momento, está sendo bem relevante a sua participação, a sua influência na minimização dos delitos. Também algumas informações que a gente acaba estrategicamente programando o emprego dos policiais naqueles locais onde as câmeras não estão constantemente presentes, né, complementando, digamos assim, essa observação do que acontece no dia a dia, principalmente monitorando aquelas pessoas que têm um pensamento um pouco diverso da maior parte da comunidade que busca trabalhar, cumprir com suas obrigações. E o nosso interior também está sendo cuidado? Olha, a Brigada Militar, mesmo com as dificuldades de pessoal, dificuldades de equipamentos, né, não é nada alarmante, não é nada que não seja possível controlar, administrar, mas que, sim, algumas deficiências nós temos, mas o importante que fica também no meio rural a participação ativa que nós temos com os nossos policiais militares e a população. Através dos programas que nós procuramos desenvolver ao longo do tempo que estamos no 13º BPM, né? Também o georreferenciamento, como já tivemos a divulgação em outros momentos, em outras oportunidades, né? Então, gostaríamos de atender melhor todas as cidades, a área urbana, né? O interior dos municípios, o meio rural. Então a gente sempre enfatiza de que as pessoas observem assim, mas como é que eu consigo entender que um veículo ou uma pessoa está em atitude suspeita? Pois é. Muitas vezes os policiais mencionam isso nas entrevistas, mencionam nas reportagens, né? Os vídeos motivacionais, institucionais, reportam a isso e muitas vezes nós temos dificuldade, né? As pessoas pensam no sentido de que, olha, nós temos dificuldade em entender o que é isso. Então, normalmente, a gente usa uma terminologia semelhante a quando os especialistas na busca por explosivos num ambiente para tentar identificar onde é que o artefato está localizado. Né? Tudo aquilo que fuja à normalidade. Né? Aquele indivíduo, de repente, que está fotografando o estabelecimento comercial de alguém. Aquele indivíduo que quase todos os dias está em frente a um estabelecimento de ensino.
ele não é um profissional autônomo, ele não está vendendo nada ali, ele não está atuando em nenhuma atividade profissional naquele momento, naquele espaço, não reside naquelas adjacências, muito menos naquele local específico, né, e continua por ali fazendo imagens, né, muitas vezes pessoas circulando em ruas dos bairros, né, e um morador, alguém que está ali em atividade naquela residência ou mesmo numa obra, né, verifica uma pessoa fazendo fotos de uma residência. De repente, aquelas pessoas que estão ali no entorno sabem que aquela residência, pontualmente naquele final de semana, permanecerá sem os moradores porque estão viajando. Aquela situação que fuge à normalidade. No meio rural, por exemplo, né? Normalmente aqueles fornecedores de insumos, os vendedores de máquinas, né? Os consultores de vários produtos e serviços que o meio rural precisa, né? Normalmente os produtores rurais, os residentes do meio rural já conhecem essas pessoas, né? Então a cautela que nós recomendamos é quando precisar do mecânico que vai fazer uma manutenção do maquinário, a entrega de um produto, a aquisição de um produto, procure fazer isso por meio virtual, por telefone, né, com aquelas pessoas que já conhecem de outras oportunidades, outras ocasiões, já é o fornecedor costumeiro, né, também o fornecedor no momento também quando ele é chamado para ir fazer uma entrega de um produto no meio rural, ou mesmo dentro da cidade, para não ter o risco dele ser vítima de um crime no momento que ele vai entregar o produto, de repente ser vítima de um roubo, né? Também o seguinte, ter aquela cautela extra de o máximo de informações que ele puder colher desse cliente que ele está atendendo, o produtor rural ou mesmo aquela pessoa da comunidade do meio urbano. Quando vai solicitar um serviço ou adquirir um produto também, dentro do possível, sempre aquele fornecedor que ele já conhece, né, aquela pessoa que ele já sabe que é ilibada a conduta, né, uma empresa idônea, também não só pelo risco de repente dele ser vítima de um crime ligado à segurança pública, mas também dá um pouco dele ter prejuízo financeiro. Com certeza. No sentido dele adquirir um produto ou serviço e não ser entregue, ou ser entregue diferente do que ele está acostumado pelo fato de ter escolhido um fornecedor diferente, e também no caso das empresas e dos fornecedores, no sentido na hora que o que for possível, no sentido desde que ele não tenha um prejuízo a essa relação de consumo e de comércio, né, a relação de tratamento simpático ao consumidor, mas até onde for possível ele colher o máximo de informações também, né, para lançar numa ficha cadastral. E se infelizmente alguma situação dessa natureza vier a acontecer, né, entre em contato conosco pelo 190, passe informações também, se está desconfiado que aquilo está prestes a acontecer, está numa situação de alerta. Eu sei que é difícil ficar 24 horas por dia alerta, sempre monitorando, porque alguém pode se perguntar, mas então por que existe a polícia? Né, então é importante e é necessário dizer que quando um policial recomenda isso para a população, não é transferir a responsabilidade de ser o agente policial, e sim compartilhar informações que só aquelas pessoas que estão circulando por aquele ambiente que estão vivenciando situações que talvez o delinquente ou aquela pessoa que está pensando em cometer um delito haja com uma liberdade um pouco maior e fuja à normalidade e se coloca numa situação de suspeito, né, pelo fato de não estar a polícia ali. Major, muito obrigada por ter vindo aqui falar um pouquinho para a nossa comunidade sobre o trabalho que vocês desenvolvem, toda a polícia, Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Militar, todos unidos fazem um trabalho de excelência em Erechim. Obrigada. Eu agradeço aqui mais uma vez a oportunidade, né, e quero deixar registrado então um agradecimento a toda a população, toda a comunidade, Erechim, o Alto Uruguai, toda a região. Nós temos alguns municípios, são 5 municípios que pertencem também à região de Nonoá e pertencem a outro Cored, mas são integrantes do nosso batalhão, então muitas vezes quando a gente menciona o Alto Uruguai acabamos cometendo essa gafe, muitas vezes porque para o nosso batalhão eles também fazem parte. Então agradecer todos os 37 municípios do Alto Uruguai, essa participação ativa que a comunidade tem, os meios de comunicação, as plataformas virtuais, né, os grupos de WhatsApp, Telegram, outros mecanismos que temos hoje para divulgação de informações, né, os integrantes do 13º BPM, pelo esforço que fazem, eles, as famílias desses nossos policiais militares, que também nesse momento de dificuldade estão buscando da melhor forma acolher
no horário de folga, os nossos colaboradores, um momento difícil, né, os agentes de saúde, como eu mencionei antes. Então, os demais poderes constituídos, forças vivas, Brigada Militar, o 13º BPM continuarão fazendo o seu trabalho, um esforço muito grande, nossos policiais militares são incansáveis, o mérito é todo deles, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez e ficamos à disposição sempre, tanto para divulgarmos informações, como também diuturnamente trabalhando para a comunidade aqui do nosso batalhão.